Terapia Familiar 157-6. Terapia Familiar Estratégica. Terapia de Solução de Problemas. Com sua compelidora aplicação da cibernética e da teoria dos sistemas, as abordagens estratégicas cativaram a terapia familiar de meados dos anos de 1970 a meados de 1980. Parte do apelo era seu foco pragmático de solução de problemas, mas também havia um fascínio por estratégias que podiam ser planejadas para superar a resistência e levar as famílias a mudar, com ou sem a sua cooperação. Foi seu aspecto manipulador o que acabou fazendo com que os terapeutas se voltassem contra a terapia estratégica. As abordagens dominantes da década de 1990 elevaram a cognição acima do comportamento e estimularam os terapeutas a serem colaboradores, e não manipuladores. Em vez de tentar resolver problemas e provocar mudanças, os terapeutas começaram a reforçar soluções e inspirar mudanças. Assim, as outrora celebradas vozes da terapia estratégica, Jay Haley, John Wickland, Mara Selvini Palazzoli, foram virtualmente esquecidas. É uma pena, porque suas abordagens estratégicas introduziram dois dos mais poderosos insights de toda a terapia familiar, que os membros da família com frequência perpetuam os problemas por suas ações, e que as diretivas adaptadas às necessidades de uma família específica podem às vezes produzir mudanças súbitas e decisivas. Esboço de figuras orientadoras. A terapia estratégica surgiu da teoria das comunicações desenvolvida no projeto Debatizon sobre esquizofrenia, que evoluiu em 3 modelos distintos. Modelo de terapia breve do MRI, terapia estratégica de Haley e Madanes e modelo sistêmico de Milão. O local de nascimento dos três foi o Mental Research Institute, MRI, onde a terapia estratégica foi inspirada por Gregory Bateson e Milton Erickson, o antropólogo e o alienista. Em 1952, financiado pela Rockefeller Foundation para estudar o paradoxo na comunicação, Bateson convidou Jay Haley, John Wickland, Don Jackson e William Free para se reunirem a ele em Palo Alto. Seu projeto seminal, que pode ser considerado o local de nascimento intelectual da terapia familiar, levou à conclusão de que o intercâmbio de mensagens com múltiplas camadas entre as pessoas definia seus relacionamentos. Sob a influência de Bateson, a orientação era antropológica. Seu objetivo consistia em observar famílias, e eles tropeçaram na terapia familiar mais ou menos por acidente. Dada a relutância de Bateson em manipular as pessoas, é irônico que tenha sido ele a apresentar membros do projeto a Milton Erickson. Em uma época em que se considerava terapia uma proposição trabalhosa de longo prazo, as experiências de Erickson como hipnoterapeuta o convenceram de que as pessoas podiam mudar subitamente. E ele tornou a terapia tão breve quanto possível. Muitas das chamadas técnicas paradoxais surgiram quando Erickson aplicou princípios hipnoterapêuticos para usar a resistência vantajosamente. Por exemplo, para induzir um transe, o hipnotizador aprende a não salientar que a pessoa luta para não ser hipnotizada, e sim a dizer-lhe que mantenha. Os los abertos, há que se tornem insuportavelmente pesados. Don Jackson fundou OMRI em 1959 e reuniu uma equipe entusiasmada e criativa, incluindo Jules Riskin, Virginia Satir, Jay Haley, John Wickland, Paul Watzlawick, Arthur Bodine e Janet Bevan. Após alguns anos, vários dos membros da equipe estavam fascinados pela abordagem pragmática de solução de problemas de Milton Erickson. Isso levou Jackson a estabelecer o Brief Therapy Project, sob a direção de Richard Fish. O grupo original incluía Arthur Bodin, Jay Haley, Paul Watzlawick e John Wickland. O que surgiu foi uma abordagem ativa, focada no sintoma apresentado e limitada a 10 sessões. Esta abordagem, conhecida como o modelo do MRI, foi descrita por Watzlawick, Wickland e Fish em Change, Principles of Problem Formation and Problem Resolution, e um volume de segmento, The Tactics of Change, Doing Therapy Briefly, que continua sendo o relato mais completo dos dados do modelo do MRI.
Quando Jackson morreu tragicamente em 1968, aos 48 anos de idade, deixou um legado de artigos seminais, o importante Jornal do Campo, Family Process, e uma grande tristeza pelo fim de um talento tão criativo. O grupo do MRI e todo o campo sofreram outra perda dolorosa em 1995, quando John Wickland morreu da doença de Lou Gehrig. Jay Haley foi sempre uma espécie de estrangeiro, alguém de fora. Ele entrou no campo sem credenciais clínicas e criou uma reputação como profissional desafiador e crítico. Seu impacto inicial veio de seus escritos, em que misturava sarcasmo com uma análise em si. Siva. Em The Art of Psychoanalysis, Haley redefiniu a psicanálise como um jogo de superioridade. Ao colocar o paciente em um divã, o analista transmite ao paciente o sentimento de estar com os pés no ar e o conhecimento de que o analista está com ambos os pés no chão. O paciente não só fica desconcertado por ter de deitar enquanto fala, como também se vê literalmente abaixo do analista, de modo que esta posição humilde é geograficamente enfatizada. Além disso, o analista se senta atrás do divã, de onde pode observar o paciente, mas o paciente não consegue enxergá-lo. Isso transmite ao paciente aquele sentimento de desorientação que a pessoa tem quando se defronta de olhos vendados com um oponente. Incapaz de enxergar a resposta que suas manobras provocam, ele não sabe quando está por cima e quando está por baixo. Alguns pacientes tentam resolver este problema dizendo algo como: "Eu dormi com a minha irmã ontem à noite", e depois se virando para enxergar como o analista está reagindo. Essas manobras sensacionalistas geralmente fracassam em seu objetivo. O analista pode estremecer, mas tem tempo de se recuperar antes que o paciente consiga se virar para vê-lo. A maioria dos analistas já tem uma maneira de lidar com o paciente que se vira para olhar. Quando o paciente se vira, eles estão olhando para o espaço, tamborilando com um lápis, arrumando o cinto ou fitando um peixe tropical. É essencial que aquele raro paciente que tem a oportunidade de observar o analista veja apenas uma aparência impassível. Depois que o projeto de Bateson debandou, em 1962, Haley foi para o MRI até 1967, onde se reuniu a Salvador Minuchin na Philadelphia Child Guidance Clinic. Foi lá que Haley se interessou pela formação e supervisão, áreas em que fez suas maiores contribuições. Em 1976, Haley mudou-se para Washington, D.C., onde fundou o Family Therapy Institute com Chloe Madanes. Madanes, conhecida como uma das mais criativas terapeutas do campo, tinha trabalhado previamente no MRI na Philadelphia Child Guidance Clinic. Em 1995, Haley mudou-se para a Califórnia. Haley e Madanes são figuras tão eminentes que seus nomes muitas vezes obscurecem os que seguiram seus passos. James Keene, no Colorado, que desenvolveu uma maneira inovadora de trabalhar com crianças opositoras, está habilmente levando adiante a tradição de Haley e Madanes. Outros profissionais proeminentes neste modelo incluem Jerome Price, em Michigan, que se especializou em adolescentes difíceis, e Pat Durgan, que combina a terapia estratégica com um modelo de saúde mental comunitária em Gloucester, Virgínia. O modelo do MRI teve um grande impacto sobre os associados de Milão, Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Sechin e Guiliana Prata. Selvini Palazzoli era uma conhecida psicanalista italiana, especializada em transtornos de alimentação, que, frustrada com o modelo psicanalítico, começou a desenvolver uma abordagem própria às famílias. Em 1967, ela liderou um grupo de 8 psiquiatras interessados nas ideias de Bateson, Haley e Watzlawick, e criou o Centro de Estudos da Família, em Milão, onde desenvolveram um modelo sistêmico de Milão. Quando os associados de Milão reuniram-se, em 1971, convidaram Paul Watzlawick como consultor. Embora o grupo seguisse o modelo básico do MRI, sempre insistiam em atender toda a família. A pergunta fundamental que faziam era: que tipo de jogo a família está jogando que mantém seus sintomas?
Quando compreendiam o jogo da família, desarmavam a resistência oferecendo uma conotação positiva do jogo, e depois prescreviam uma espécie de ritual para desarmá-lo. O que se seguia era um conjunto de procedimentos inteligentes, embora um tanto formulistas, para reverter o padrão que mantinha os problemas da família. Em 1980, os associados de Milão sofreram outra cisão. Boscolo e Sechin passaram a trabalhar em formação e Salvini Palazzoli e Prata interessaram-se mais pela pesquisa. Cada grupo formou centros separados com novas equipes, e suas abordagens também divergiam. As mulheres mantiveram seu interesse pelos jogos destrutivos, que aprisionavam as famílias gravemente perturbadas, e os homens se tornaram cada vez menos estratégicos e mais interessados em modificar o sistema de crenças da família, por meio de um processo de fazer perguntas. Este movimento de se afastar dos padrões de interação em direção ao sistema de crenças pavimentou o caminho para as abordagens focadas na solução e narrativas que dominaram nos anos de 1990. A evolução de Lynn Hoffman como terapeuta acompanha a do ramo estratégico sistêmico da terapia familiar. Na década de 1960, ela colaborou com Haley e, em 1977, ingressou no Ackerman Institute, onde experimentou abordagens estratégicas e, mais tarde, tornou-se uma proponente do modelo de Milão. Depois, ela deixou Ackerman e foi para Amherst, Massachusetts. Trocou o modelo de Milão por uma abordagem colaborativa, baseada em princípios narrativos. Ver capítulo 13. O Ackerman Institute foi uma incubadora para os modelos estratégicos e de Milão. Contribuidores prominentes do grupo de Ackerman incluem Peggy Pepp, uma força criativa na escola estratégica, Joel Bergman, que desenvolveu muitas estratégias originais para lidar com famílias difíceis, Peggy Penn, que aperfeiçoou a inovação de Milão do questionamento circular, e Olga Silverstein, conhecida por seu talento clínico. Carl Tom, 1984A, 1984B, 1987A, 1987 bilhões, psiquiatra canadense de Calgary, Alberta. Foi um intérprete proeminente do modelo de Milão, mais recentemente, sob a influência do trabalho de Michael White. Ver capítulo 13. Tom tem desenvolvido as próprias ideias sobre o impacto do terapeuta na família. Joseph Iron e Thomas Land, em Kingston, Nova York, têm tentado atualizar a terapia estratégica, integrando-a a abordagens narrativas, com base em princípios construcionistas. Finalmente, Richard Habkin, psiquiatra social preparado e eclético, trabalhando na cidade de Nova York, foi influenciado por todos os criadores da terapia estratégica e, por sua vez, também os influenciou. Formulações teóricas. Em Pragmatics of Human Communication, Watts-Lauvik, Bevan Jackson tentaram desenvolver um cálculo da comunicação humana que apresentaram-lhe uma série de axiomas sobre as implicações interpessoais da conversação. O primeiro desses axiomas é que as pessoas estão sempre se comunicando, uma vez que todo comportamento é comunicativo, e uma vez que ninguém pode não se comportar, disso decorre que ninguém pode não comunicar. Considere o exemplo seguinte. S.A. Rodrigues começou dizendo: "Eu simplesmente já não sei o que fazer com Ramon. Ele não vai bem na escola e não ajuda em casa. Tudo o que ele quer é sair com aqueles horríveis amigos dele. Mas o pior é que ele se recusa a se comunicar conosco." Nesse momento, o terapeuta se virou para Ramon e disse: "Bem, o que você tem a dizer sobre isso?" Ramon não disse nada. Em vez disso, ele continuou sentado desleixadamente em um canto, com um ar mal-humorado. Ramon não está, não se comunicando. Ele comunica que está com raiva e que se recusa a falar sobre isso. A comunicação também acontece, quando não é intencional, consciente ou bem-sucedida, isto é, na ausência de um entendimento mútuo. O segundo axioma é que todas as mensagens têm função de relato e de comando. Resch e Bateson, 1951. O relato, ou conteúdo, de uma mensagem transmite informações, enquanto o comando é uma afirmação sobre a definição do relacionamento. Por exemplo, a mensagem "Mamãe, a Sandy me bateu" transmite informações,
mas também implica um comando, faça alguma coisa a respeito disso. Observe-se, contudo, que o comando implícito é ambíguo. A razão disso é que a palavra impressa omite as pistas faciais e contextuais. Essa afirmação gritada por uma criança em lágrimas teria implicações muito diferentes se fosse emitida por uma criança rindo. Nas famílias, as mensagens de comando são padronizadas como regras. Jackson, 1965, as quais podem ser deduzidas de redundâncias observadas na interação. Jackson usava o termo regras familiares para descrever regularidade, não regulação. Ninguém estabelece as regras. De fato, as famílias geralmente não estão cônscias delas. As regras, ou regularidades, da interação familiar operam para preservar a homeostase familiar. Jackson, 1965-1967. Mecanismos homeostáticos trazem a família de volta para o equilíbrio diante de qualquer disrupção e, assim, servem para resistir à mudança. No caso de Jackson de homeostase familiar descreve o aspecto conservador dos sistemas família. Res se assemelha ao conceito cibernético de feedback negativo. Segundo a análise das comunicações, as famílias funcionam como sistemas dirigidos para objetivos, governados por regras. Os teóricos da comunicação não procuravam motivos subjacentes, em vez disso, supunham uma causalidade circular e analisavam padrões de comunicação ligados em cadeias aditivas de estímulo e resposta como circuitos de feedback. Quando a resposta ao comportamento do membro problemático da família exacerba o problema, essa cadeia é vista como um circuito de feedback positivo. A vantagem desta formulação é focar as interações que perpetuam os problemas, que podem ser mudadas, em vez de inferir causas subjacentes, que muitas vezes não são suscetíveis a mudanças. Os terapeutas estratégicos tomaram o conceito de circuito de feedback positivo e o tornaram a peça central de seus modelos. Para o grupo do MRI, isso se traduzia em um princípio simples, mas convincente de formação de problemas. As famílias encontram muitas dificuldades no curso de sua vida, mas uma dificuldade só vai se tornar um problema conforme os membros da família reagirem a ela. Watzlawick, Wickland e Fish, 1974. Isto é, as famílias muitas vezes fazem tentativas sensatas, mas mal orientadas, de resolver suas dificuldades, e ao descobrirem que o problema persiste, aplicam mais das mesmas soluções tentadas. Isso apenas provoca um aumento do problema, o que provoca mais do mesmo, e assim por diante, em um ciclo vicioso. Por exemplo, se Jamal se sentir ameaçado pela chegada de uma irmãzinha, ele pode ficar temperamental. Se isso acontecer, o pai pode achar que ele os desafia e tentar fazer com que haja, de acordo com a sua idade, castigando-o. Todavia, a rigidez do pai só confirma a crença de Jamal de que seus pais amam mais a irmã do que ele, e então ele se comporta como se fosse um bebê ainda menor. O pai, por sua vez, se torna mais crítico e punitivo, e Jamal, cada vez mais mal-humorado e alienado. Este é um circuito de feedback positivo que está piorando. O sistema familiar reage a um desvio no comportamento de um de seus membros, com o feedback destinado a refrear esse desvio, feedback negativo, mas isso tem o efeito de aumentá-lo, feedback positivo. O que precisa ser feito é o pai modificar a sua solução. Se ele conseguisse consolar Jamal, em vez de criticá-lo, e ajudá-lo a ver que ele não está perdendo seu lugar, então Jamal poderia se acalmar. O sistema, contudo, é governado por regras silenciosas que só permitem uma interpretação do comportamento de Jamal como desrespeitoso. Para o pai alterar sua solução, esta regra teria de mudar. Na maioria das famílias, existem regras silenciosas que governam todo tipo de comportamento. Quando uma regra promove soluções rígidas como a descrita, não é simplesmente o comportamento, mas a regra que precisa mudar. Quando um só comportamento específico em um sistema se modifica, esta é uma mudança de primeira ordem, em oposição à mudança de segunda ordem, que ocorre quando as regras do sistema mudam. Watzlawick et al., 1974. Como mudamos as regras? Uma maneira é pela técnica do reenquadramento, isto é, mudar a interpretação do pai do comportamento de Jamal, de desrespeito para medo de perder seu lugar, de mal para triste. Assim,
A abordagem do MRI aos problemas é elegantemente simples. Primeiro, identificar os circuitos de feedback positivo que mantêm problemas. Segundo, determinar as regras, ou enquadres, que sustentam essas interações. Terceiro, encontrar uma maneira de mudar as regras. Jay Haley acrescentou uma ênfase funcionalista à interpretação cibernética, com seu interesse pelo ganho interpessoal dos comportamentos. Mais tarde, adicionou conceitos estruturais colhidos nos anos em que trabalhou com Minuchin na Filadélfia. Por exemplo, Haley poderia perceber que, sempre que Jamal e o pai brigavam, a mãe de Jamal o protegia criticando o pai por ser tão áspero. Haley também poderia perceber que Jamal ficava mais agitado quando a mãe criticava o pai, tentando desviar a atenção dos pais de seus conflitos para ele. Haley acredita que as regras em torno da estrutura hierárquica da família são cruciais e vê hierarquias parentais inadequadas por trás da maioria dos problemas. Na verdade, Haley, 1976, p. 117, sugere que a perturbação de um indivíduo está em proporção direta com o número de hierarquias defeituosas nas quais ele se insere. Para agir contra os ganhos obtidos com o problema, Haley tomou emprestada a técnica de Erickson de prescrever provações, de modo que o preço de manter um sintoma supere o de desistir dele. Para ilustrar, considere a famosa manobra de Erickson de prescrever a um insone que programe seu despertador para despertá-lo todas as noites, a fim de que se levante e insere o chão da cozinha. Haley tentava explicar que toda terapia baseava-se em provações, sugerindo que as pessoas mudarão para evitar as muitas provações inerentes a ser um cliente. Haley, 1984. Chloe Madanes, 1981, 1984, também enfatizava o aspecto funcional dos problemas, particularmente as operações de salvamento envolvidas, quando os filhos usam os sintomas para absorver os pais. Por exemplo, quando uma filha vê que a mãe parece deprimida, ela pode provocar uma briga que incita a mãe a assumir o comando. Grande parte da abordagem de Madanes envolve encontrar maneiras para os filhos sintomáticos ajudarem os pais abertamente, para que não precisem recorrer a sintomas como oferendas de sacrifício. Como Haley, Mara Selvini Palazzoli e colaboradores, 1978b, focaram o aspecto de jogo de poder das interações familiares. Igualmente, a função protetora dos sintomas para toda a família. Eles entrevistaram famílias e colheram suas histórias, às vezes por algumas gerações, buscando evidências para confirmar suas hipóteses sobre como os sintomas dos filhos passaram a ser necessários. Essas hipóteses, em geral, envolviam redes elaboradas de alianças e coalizões familiares. Via de regra, concluíam que o paciente desenvolvia sintomas para proteger um ou mais dos familiares, de modo a manter a delicada rede de alianças da família extensa. Desenvolvimento familiar normal. Segundo a teoria geral dos sistemas, as famílias normais, como todos os sistemas vivos, dependem de dois processos vitais, Maruyama, 1968. Primeiro, mantém a integridade diante de desafios ambientais por meio do feedback negativo. Nenhum sistema vivo pode sobreviver sem uma estrutura coerente. Por outro lado, uma estrutura rígida demais deixa o sistema mal equipado para se adaptar a mudanças nas circunstâncias. É por isso que as famílias normais também têm mecanismos de feedback positivo. O feedback negativo resiste a disruptos para manter um estado estável. O feedback positivo amplifica as inovações para acomodar as circunstâncias alteradas. Reconhecer que o canal de feedback positivo é comunicação possibilita colocar as coisas em termos mais simples. As famílias sadias são capazes de mudar porque se comunicam com clareza e são adaptáveis. O grupo do MRI opunha-se resolutamente a padrões de normalidade. Como terapeutas, não consideramos como problema nenhuma maneira específica de funcionar, relacionar-se ou viver. Se o cliente não expressar descontentamento com isso, Fish, 1978. Assim, ao limitar sua tarefa à eliminação dos problemas apresentados a eles, o grupo do MRI evitava assumir uma posição em relação a como as famílias devem se comportar.
O grupo de Milão lutava para manter uma atitude de neutralidade. Selvini Palazzoli, Boscolo, Sechin e Prata. 1980. Eles não aplicavam objetivos preconcebidos ou modelos normativos às famílias que atendiam. Em vez disso, ao fazer perguntas que ajudavam a família a examinar a si mesma e que expunham jogos de poder ocultos, eles confiavam que a família se reorganizaria sozinha. Em contraste com o relativismo dessas duas abordagens, as avaliações de Haley estavam baseadas em suposições sobre um funcionamento familiar adequado. Sua terapia destinava-se a ajudar a família a se reorganizar em estruturas mais funcionais, com claras fronteiras e hierarquia geracional. Haley, 1976. Desenvolvimento de transtornos de comportamento. Segundo a teoria das comunicações, a função essencial dos sintomas é manter o equilíbrio homeostático do sistema familiar. 2. As famílias sintomáticas eram vistas como aprisionadas em padrões de comunicação disfuncionais, homeostáticos, Jackson e Wickland, 1961. Essas famílias se agarram ao seu jeito rígido e reagem a sinais de mudança como feedback negativo. Isto é, a mudança não é tratada como uma oportunidade de crescimento, e sim como uma ameaça, conforme ilustra o seguinte exemplo. Estudo de caso. Laban era um menino quieto, filho único de judeus ortodoxos da Europa Oriental. Seus pais deixaram a pequena comunidade rural para morar nos Estados Unidos, onde ambos encontraram trabalho em fábricas de uma grande cidade. Apesar de agora estarem livres de perseguições religiosas, o casal se sentia estrangeiro e fora de sintonia com os novos vizinhos. Viviam isolados e tinham prazer em cuidar de Laban. Laban era uma criança frágil, com alguns maneirismos, mas para os pais era perfeito. Então ele ingressou na escola. Começou a fazer amizade com outras crianças e, ansioso para ser aceito, adotou alguns hábitos estadunidenses. Laban mascava chiclete, assistia a desenhos animados na televisão e andava de bicicleta pela vizinhança. Os pais não gostavam que ele mascasse chiclete e assistisse à televisão, mas o que os perturbava realmente era sua ânsia de brincar com as crianças gentias. Eles tinham vindo para a América a fim de escapar à perseguição, não para adotar o pluralismo, muito menos a assimilação. Para eles, Laban estava rejeitando seus valores. Deve haver algo de errado com ele. Quando ligaram para a clínica de orientação infantil, estavam convencidos de que o filho passava por uma perturbação e pediram ajuda para tornar Laban normal novamente. Os sintomas eram vistos como mensagens. Não é que eu não queira, ou queira, fazer isso. É algo fora do meu controle. A culpa é dos meus nervos, minha doença, minha ansiedade, meus olhos ruins, o álcool, minha criação, os comunistas, ou minha mulher. Watzlawick Biavin e Jackson. 1967, p. 80. Conforme o grupo de Palo Alto se sofisticou, tentou ir além de culpar os pais por vitimizar os filhos. Os sintomas já não eram vistos como causados por problemas de comunicação na família, mas como inseridos em um contexto patológico, dentro do qual poderiam ser a única opção disponível. Entre as formas identificadas de comunicação patológica estavam negar que se comunica, desqualificar a mensagem da outra pessoa, confundir níveis de comunicação, pontuação discrepante de sequências de comunicação, escalada simétrica da competição, complementaridade rígida e mensagens paradoxais. Paradoxo é uma contradição que resulta da dedução correta de premissas lógicas. Nas comunicações familiares, os paradoxos costumam assumir a forma de injunções paradoxais. Exemplo comum é exigir um comportamento que, por sua própria natureza, só pode ser espontâneo. Você deveria ser mais autoconfiante. Diga que você me ama. Seja espontânea. A pessoa exposta a essas injunções paradoxais fica em uma posição insustentável. Obedecer a agir espontaneamente ou com autoconfiança significa ser deliberadamente constrangida a agradar. A única maneira de escapar ao dilema é retirar-se do contexto e comentar sobre ele. Mas essa metacomunicação pouco ocorre nas famílias.
É difícil falar sobre comunicação. As comunicações paradoxais são inofensivas em pequenas doses, mas quando assumem a forma de duplos vínculos, as consequências são malignas. Em um duplo vínculo, as duas mensagens contraditórias estão em níveis diferentes de abstração, e existe uma injunção implícita contra comentar a discrepância. Exemplo conhecido é a pessoa que critica os outros por não expressarem seus sentimentos, mas depois as ataca quando fazem. A contínua exposição à comunicação paradoxal é como o dilema de um sonhador preso a um pesadelo. Nada do que o sonhador tenta fazer no sonho funciona. A única solução é se retirar do contexto acordando. E, infelizmente, para as pessoas que vivem em um pesadelo, nem sempre é fácil acordar. Nos modelos estratégicos, existem 3 explicações básicas de como os problemas se desenvolvem. A primeira é cibernética. As dificuldades são transformadas em problemas crônicos por soluções mal orientadas, criando escaladas de feedback positivo. A segunda é estrutural. Os problemas são resultado de hierarquias incongruentes. A terceira é funcional. Os problemas surgem quando as pessoas tentam se proteger ou se controlar de forma velada, de modo que seus sintomas têm uma função no sistema. O grupo do MRI limitava-se à primeira explicação, enquanto Haley e o grupo de Milão adotavam todas as 3. Para esclarecer essas diferenças, considere o seguinte exemplo. Juan, de 16 anos, começou recentemente a se recusar a sair de casa. Um terapeuta do MRI poderia perguntar aos pais como eles tinham tentado fazer com que ele se aventurasse a sair. O foco estaria na solução tentada pelos pais, na suposição de que isso provavelmente mantivesse a recusa de Juan e em sua explicação, ou enquadre, do comportamento do adolescente, acreditando que seu enquadramento do problema poderia ter criado a sua falsa solução. Um terapeuta no estilo de Haley poderia se interessar pelas soluções tentadas pelos pais, mas também perguntaria sobre seu casamento, de que maneira Juan se envolvia nas brigas entre eles ou entre outros membros da família, e sobre a possível natureza protetora do problema de Juan. Este terapeuta estaria agindo sob a suposição de que o comportamento do adolescente poderia ser parte de um triângulo disfuncional. O terapeuta também poderia supor que esse padrão triangular era incentivado por conflitos não resolvidos entre os pais. Madanes também estaria interessada nesse triângulo, mas além disso, estaria curiosa sobre como o comportamento de Juan poderia proteger os pais de terem de enfrentar alguma questão ameaçadora. Um terapeuta sistêmico de Milão não focaria tanto as soluções tentadas, mas em vez disso perguntaria sobre relacionamentos passados e presentes na família. Ao fazer isso, ele tentaria descobrir uma rede de alianças de poder, com frequência transmitida através de gerações, que constituem o jogo da família. Um jogo desses deixaria Juan na posição de ter de usar seus sintomas para proteger outros familiares. A família poderia revelar, por exemplo, que, se Juan crescesse e saísse de casa, sua mãe seria arrastada novamente para uma luta de poder entre seus pais, o que ela evitara sendo uma criança sintomática. Igualmente, ao não ter sucesso na vida, Juan poderia proteger o pai da vergonha de ter um filho que o superasse em realizações, exatamente o que ele fizera com seu pai. Por um insight essencial do modelo estratégico é que os problemas em geral são mantidos padrões autoderrotistas de comportamento. Ao acrescentar uma perspectiva estrutural a essa posição amplamente comportamental, Haley salientou que tais padrões autoderrotistas podem estar inseridos em organizações família. Redes disfuncionais. As famílias não só têm organizações hierárquicas efetivas, com os pais firmemente no comando, como também modificam sua estrutura para acomodar mudanças na vida dos membros da família. Haley salientou que costumam surgir sintomas quando uma família empaca em uma transição do ciclo de vida. Haley, 1973. O problema, então, não é o paciente identificado, e sim a família ter falhado de alguma forma em reorganizar-se para avançar ao próximo estágio do ciclo de vida. Haley, 1980, destacava o estágio de sair de casa como o mais problemático para as famílias. Objetivos da terapia.
Grupo do Maria orgulhosamente minimalista. Se o problema apresentado foi resolvido, a terapia está concluída. Mesmo quando outros problemas estão aparentes, se a família não pede ajuda para resolvê-los, eles não são tomados como alvo. Os terapeutas do MRI justificam essa posição minimalista, afirmando que, já que eles veem as pessoas com problemas como empacadas, em vez de doentes, sua tarefa é simplesmente ajudá-los a se pôr em movimento novamente. Os terapeutas do MRI ajudam as famílias a estabelecerem objetivos claros e definidos, de modo que todos saibam quando o tratamento teve sucesso. Eles acreditam que grande parte da terapia acontece simplesmente no processo de impelir os clientes a estabelecerem objetivos comportamentais claros, pois ao fazer isso, são forçados a esclarecer vagas insatisfações. Igualmente, ao fazer com que os clientes definam objetivos atingíveis, os terapeutas do MRI os ajudam a abandonar aspirações utópicas, que certamente levarão a desapontamentos. O modelo do MRI é comportamental, tanto em seus objetivos quanto em seu foco nos padrões observáveis de interação, e evita especular a respeito de intenções intrapsíquicas. Ao tentar atingir o objetivo maior de solução do problema, a meta imediata é mudar as respostas comportamentais das pessoas aos seus problemas. Mais especificamente, conforme já descrevemos, os terapeutas do MAI tentam interromper, geralmente reverter, mais dos MIs. Os ciclos viciosos de feedback. Para obter essa mudança comportamental, podem tentar reenquadrar o problema, e, nesse sentido, introduzir um elemento cognitivo. Mas qualquer mudança cognitiva ainda está a serviço do objetivo principal de mudar o comportamento. A abordagem de Haley também é comportamental, e ainda mais do que a do grupo do MRI, minimiza a importância do insight. Ele desprezava as terapias, que ajudavam os clientes a compreenderem por que faziam as coisas, mas pouco os ajudavam a fazer algo diferente. O objetivo máximo de Haley em geral é uma reorganização estrutural da família, em especial de sua hierarquia e fronteiras geracionais. Diversos da terapia familiar estrutural. Todavia, esses objetivos estruturais estão sempre diretamente ligados ao problema apresentado. Por exemplo, para melhorar o relacionamento entre os pais polarizados de um adolescente rebelde, um terapeuta estrutural poderia fazer os pais conversarem sobre seus problemas conjugais, enquanto Haley os faria falar apenas sobre a dificuldade de trabalharem juntos para lidar com o filho rebelde. A abordagem sistemática de Haley reflete a ética estratégica de que a responsabilidade pela mudança cabe ao terapeuta. Os teóricos estratégicos acreditam que os terapeutas não devem pôr a culpa do fracasso do tratamento na falta de motivação dos clientes. Em vez disso, precisam encontrar maneiras de motivá-los. Com esta convicção vem a responsabilidade de desenvolver técnicas especializadas para todos os tipos de problemas. O trabalho inicial do Grupo de Milão, Selvini Palazzoli, Buscolo, Sequin e Prata, 1978 bilhões, foi bastante influenciado pelos modelos do MAI e de Haley. Os associados de Milão expandiram a rede de pessoas envolvidas na manutenção do problema, mas ainda estavam interessados principalmente em encontrar maneiras de interromper os jogos familiares. As técnicas que desenvolveram diferiam de outras escolas estratégicas no sentido de serem menos comportamentais e planejadas para expor jogos e reenquadrar motivos de comportamentos estranhos. Assim, embora menos focada no problema e mais interessada em mudar as crenças familiares do que a de outros terapeutas estratégicos, a abordagem original de Milão não era menos manipulativa, a responsabile. Dade pela mudança cabia ao terapeuta, cuja tarefa era vencer a resistência. Quando os associados de Milão se dividiram em dois grupos no início da década de 1980, esta ênfase estratégica continuou com Selvini Palazzoli e os grupos que ela formou posteriormente. Ela, todavia, manteve-se discreta nos anos de 1980, enquanto desenvolvia uma nova abordagem estratégica, Selvini Palazzoli, 1986. O objetivo dessa terapia era romper e expor os jogos sujos que os membros das famílias gravemente perturbadas jogavam uns com os outros. Mais tarde, Palazzoli abandonou totalmente os modelos breves, estratégicos, e agora faz uma terapia de longo prazo, com mais foco no insight do paciente individual. Selvini Palazzoli.
1993. Após a divisão do Grupo de Milão, Luigi Boscolo e Gianfranco Secchi deixaram de manipular estrategicamente as famílias e passaram a colaborar com elas a fim de se criarem hipóteses sistêmicas sobre seus problemas. A terapia tornou-se mais uma expedição de pesquisa, na qual o terapeuta entrava sem objetivos ou estratégicas específicas, confiando que o processo de autoexame permitiria que as famílias escolhessem mudar, em vez de manter seus padrões improdutivos. O terapeuta ficava liberado da responsabilidade por um resultado certo e adotava uma atitude de curiosidade. Secchi, 1987. Em relação às famílias, em vez da atitude de intervenção dos terapeutas estratégicos, ao mover-se nessa direção, Boscolo e Secchi assumiram uma posição relativa aos objetivos e atitude do terapeuta diretamente oposta à de seus predecessores estratégicos. Essa filosofia colaborativa se tornou a ponte que muitos terapeutas estratégicos e de Milão cruzaram em direção às abordagens narrativas dos anos de 1990, condições para a mudança de comportamento. Nos primeiros dias da terapia familiar, o objetivo era apenas o de melhorar a comunicação. Mais tarde, o objetivo passou a ser o de alterar os padrões específicos de comunicação que mantinham os problemas. O terapeuta podia apontar sequências problemáticas ou simplesmente manipulá-las para efetuar mudanças terapêuticas. A primeira estratégia baseia-se no insight e depende de uma disposição para mudar. A segunda, não. É uma tentativa de vencer a família em seu próprio jogo, com ou sem a sua cooperação. O trabalho de Jackson e Haley foi influenciado pela hipnoterapia que aprenderam com Milton Erickson. O hipnotizador trabalha dando instruções cujo propósito costuma ser obscuro. Haley, 1961, recomendava pedir aos pacientes pouco cooperativos que fizessem uma determinada coisa, a fim de provocar uma resposta rebelde, que os forçava a reconhecer que estavam se relacionando com o terapeuta. Ele menciona como exemplo orientar um paciente esquizofrênico a ouvir vozes. Se o paciente ouvir vozes, está atendendo ao pedido do terapeuta. Se não ouvir vozes, já não pode afirmar que está maluco. A orientação de Haley, 1961. Ao ouvir vozes, ilustra a técnica de prescrever o sintoma. Ao instruir um paciente a encenar um comportamento sintomático, o terapeuta exige que algo involuntário seja feito voluntariamente. Esta injunção paradoxal força um de dois resultados: ou o paciente executa o sintoma, e assim admite que ele não é involuntário, ou desiste do sintoma. Para a escola do MRI, a maneira de resolver problemas é mudar o comportamento associado a eles. Acredita-se que, ao verem o resultado de alterar respostas comportamentais rígidas, os clientes irão se tornar mais flexíveis em suas estratégias de solução de problema. Quando isso acontece, consegue uma mudança de segunda ordem, uma mudança nas regras que governam sua resposta aos problemas. Por exemplo, Maria briga com o pai sobre o horário de chegar em casa, e o pai a põe de castigo. Ela então foge e vai para a casa de uma amiga. A intervenção de primeira ordem, nesse momento, poderia ser ajudar o pai de Maria a encontrar uma punição mais efetiva para domar esta criança fora de controle. Uma intervenção estratégica de segunda ordem poderia ser orientar o pai a agir de modo preocupado e triste perto da filha, implicando que desistiu de controlá-la. Isso faz com que Maria deixe de se sentir aprisionada pelo pai e passe a se preocupar com ele, e ela se torna mais razoável. O pai aprende que quando as soluções tentadas não funcionam, é preciso experimentar algo diferente. Essa é uma mudança de segunda ordem, no sentido de configurar uma mudança nas regras que governam a maneira pela qual pai e filha interagem. Haley, 1976, acreditava que dizer às pessoas o que elas fazem de errado só mobiliza a resistência. Ele acreditava que mudanças no comportamento alteram percepções, e não o contrário. O grupo de Milão modificou totalmente esse comportamentalismo. Estava mais interessado em fazer com que as famílias enxergassem as coisas de modo diferente, por meio de uma técnica de reenquadramento chamada conotação positiva, a ser discutida posteriormente, do que em fazer com que se comportassem
de modo diferente. Essa mudança do comportamento ao significado preparou o cenário para os movimentos construtivistas e narrativos. Veja os capítulos 4 a 13. Terapia. Avaliação. A avaliação formal, tipicamente, não fazia parte da terapia das comunicações, embora Watzlawick, 1966, de fato, tenha introduzido uma entrevista familiar estruturada. Neste procedimento, as famílias tinham de realizar 5 tarefas, inclusive. 1. Definir seu principal problema. 2. Planejar uma saída familiar. 3. Os pais conversarem sobre como se conheceram. 4. Discutir o significado de um provérbio. 5. Identificar falhas e responsabilizar a pessoa certa. Enquanto a família trabalhava nessas tarefas, o terapeuta observava os padrões familiares de comunicação. Embora útil para a pesquisa, a entrevista familiar estruturada nunca foi aceita como ferramenta clínica. Lembre que o modelo do MRI baseia-se em 2 suposições interligadas. 1. Os problemas que as pessoas trazem aos psicoterapeutas só persistem se forem mantidos por comportamentos atuais por parte do cliente e de outros com quem ele interage. Correspondentemente, se esses comportamentos que mantemos problemas mudaram de forma apropriada ou foram eliminados, os problemas estarão resolvidos. Weakland, Fish, Watzlawick, e Bodin, 1974, p. 144. Portanto, uma avaliação de MRI consiste em definir o problema e descobrir o que as pessoas fizeram para resolvê-lo. O primeiro passo é obter um quadro comportamental muito específico da queixa. Quem vê isso como um problema? E por que é um problema agora? Quando o terapeuta pergunta, qual é o problema que os traz aqui hoje? Muitos clientes respondem ambiguamente, nós não nos comunicamos. Nosso filho de 14 anos está deprimido. Ou Clarence parece ser hiperativo. O terapeuta do MRI então pergunta o que exatamente essas queixas significam. Nós não nos comunicamos pode significar meu filho discorda de tudo que eu digo ou meu marido se esconde atrás do jornal e jamais fala comigo. Graído, mal-humorado e desagradável. Hiperativo pode significar desobediente ou incapaz de se concentrar. Um procedimento útil é perguntar, se filmássemos isso, como seria esse filme? Depois que o problema foi definido, o terapeuta tenta determinar quem tentou resolvê-lo e como. Às vezes a solução tentada parece, obviamente, ter piorado as coisas. Por exemplo, a mulher que importuna o marido para que passe mais tempo com ela provavelmente só conseguirá afastá-lo. Igualmente, os pais que punem seu filho por brigar com a irmã podem convencê-lo de que eles a preferem. O marido que faz tudo o que a mulher pede, a fim de manter a paz, pode ficar tão ressentido que começará a odiá-la. A avaliação de Haley começa com uma cuidadosa definição do problema, segundo o ponto de vista de cada membro da família. Diferentemente do grupo do MRI, Haley também observa como os familiares interagem na sessão, para explorar a possibilidade de que arranjos estruturais na família podem estar contribuindo para seus problemas, especialmente triângulos patológicos ou coalizões geracionais cruzadas. Como diz Haley, os filhos problema tendem a determinar o que acontece nas famílias, o que contribui para dificuldades hierárquicas. Haley, 1996, p. 96. Além de problemas estruturais, Haley e Madanes também consideram o ganho interpessoal do comportamento problemático. Segundo Haley, a aparente impotência de um paciente em geral se revela uma fonte de poder em relação aos outros, cujas vidas são dominadas pelas exigências e pelos medos da pessoa sintomática. Um esquizofrênico que se recusa a tomar sua medicação pode, por exemplo, estar evitando ter de trabalhar. Embora não seja necessário decidir o que é ou não uma doença real, Haley tende a supor que todo comportamento sintomático é voluntário. Às vezes, esta é uma distinção crucial, como, por exemplo, em casos de vício em drogas ou de perda de controle. No modelo de Milão, a avaliação começa com uma hipótese preliminar, que então é confirmada ou rejeitada na sessão inicial. Essas hipóteses geralmente baseiam
se na suposição de que os problemas do paciente identificado têm uma função homeostática ou protetora para a família. Portanto, a avaliação do problema apresentado e da resposta da família a ele baseia-se em perguntas destinadas a explorar a família como um conjunto de relacionamentos interconectados. Por exemplo, a resposta a uma pergunta como: quem está mais preocupado com esse problema, você ou sua esposa? Vai sugerir uma hipótese sobre a proximidade ou distância dos membros da família. O objetivo básico da avaliação é obter uma perspectiva sistêmica do problema. Técnicas terapêuticas. A maioria das técnicas terapêuticas, na terapia das comunicações, consistia em ensinar regras de comunicação e manipular interações por meio de manobras estratégicas variadas. A progressão dessas abordagens, de diretas para estratégicas, refletiu a crescente consciência de como as famílias resistem à mudança. Após o comentário de abertura, o terapeuta perguntava aos membros da família, usualmente a um de cada vez, sobre seus problemas. Ele escutava, mas concentrado no processo, e não no conteúdo da comunicação. Quando alguém falava de maneira confusa ou desorientadora, o terapeuta salientava isso e insistia em regras de comunicação clara. Satir, 1964, era a professora mais direta e franca. Quando alguém dizia algo pouco claro, ela questionava e esclarecia a mensagem, e ao fazê-lo dava à família orientações básicas sobre como falar claramente. Uma regra é as pessoas sempre falarem na primeira pessoa do singular quando dizem o que pensam. Por exemplo, marido, nós sempre gostamos dos namorados da Célia. Terapeuta, eu gostaria que você falasse por você mesmo. Depois, sua mulher pode dizer o que pensa. Marido, sim, mas nós sempre concordamos sobre essas coisas. Terapeuta, talvez, mas você é o perito no que se refere ao que você sente. Fale por si mesmo e deixe a sua mulher falar por ela mesma. Uma regra semelhante é que opiniões e julgamentos de valor devem ser reconhecidos como tal, não como fatos. Admitir perspectivas pessoais como tal é um passo necessário para discuti-las de maneira que permita diferenças legítimas de opinião. Mulher, as pessoas não deveriam querer fazer coisas sem os filhos. Terapeuta, então você gosta de levar as crianças junto quando você e seu marido saem. Mulher, bem, sim, não é assim que todo mundo faz. Terapeuta, eu não. Eu gosto de sair. Só nós dois, de vez em quando. Outra regra é que as pessoas devem falar diretamente para e não sobre as outras. Isso evita ignorar ou desqualificar membros da família e impede o estabelecimento de coalizões destrutivas. Por exemplo, adolescente, para o terapeuta, minha mãe sempre tem de estar com a razão. Não é assim, pai? Terapeuta, você diria isso a ela? Adolescente, eu já disse, mas ela não escuta. Terapeuta, diga novamente. Adolescente para o terapeuta, tudo bem, para a mãe. Às vezes eu sinto... Volta-se novamente para o terapeuta. De que adianta? Terapeuta, eu vejo que é difícil. E acho que você decidiu que não adianta tentar conversar com sua mãe se ela não vai escutar. Mas aqui, eu espero que nós possamos aprender a falar mais diretamente uns com os outros, de modo que ninguém vai desistir de falar o que quer. Conforme este intercâmbio ilustra, é difícil ensinar as pessoas a se comunicar com clareza apenas dizendo a elas como fazer isso. Parecia uma boa ideia, mas não funcionou muito bem. Ao reconhecer que as famílias muitas vezes não reagem bem a conselhos diretos, Haley começou a focar mais os padrões familiares por trás dos problemas de comunicação e a usar meios de influência mais indiretos. Em Strategies of Psychotherapy, Haley, 1963, descreveu o relacionamento conjugal em termos de níveis conflituosos de comunicação. Ocorrem conflitos não só sobre quais regras um casal vai seguir, mas também sobre quem estabelece as regras. 3. Uma das estratégias de Haley era tornar explícitas as regras implícitas, que governam os relacionamentos familiares. Regras disfuncionais tornadas explícitas podem ser mais difíceis de seguir. Por exemplo, algumas pessoas censuram o parceiro por não se expressar, mas elas falam tanto e criticam tão insistentemente que o parceiro mal tem chance de falar.
Se o terapeuta mostrar isso, fica mais difícil seguir a regra implícita de que uma pessoa só deve dizer o que a outra quer ouvir. Algumas das diretivas de Haley eram para mudanças que pareciam tão pequenas que as ramificações completas não ficavam aparentes de imediato. Com um casal, por exemplo, em que o marido parecia impor sua vontade a maior parte do tempo, a mulher foi solicitada a dizer não para alguma questão sem grande importância uma vez por semana. Isso pode parecer trivial, mas resultou em duas coisas. A mulher praticou falar claramente o que queria e o marido percebeu que era dominador. O uso de diretivas de Haley para manipular mudanças na forma de organização da família foi o passo crucial na evolução da terapia das comunicações dentro da terapia estratégica. Embora os terapeutas estratégicos compartilhassem uma crença na necessidade de métodos indiretos para induzir mudanças nas famílias, desenvolveram técnicas distintas para obter isso, que examinaremos agora em separado. Abordagem do MRI. O modelo do MRI segue um procedimento terapêutico de 6 passos. 1. Introdução à organização do tratamento. 2. Investigação e definição do problema. 3. Apreciação dos comportamentos que mantêm o problema. 4. Estabelecimento de objetivos de tratamento. 5. Seleção e execução de intervenções comportamentais. 6. Término. Depois que as preliminares forem concluídas, o terapeuta pede uma clara definição do problema mais importante. Se o problema for colocado em termos vagos, como parece que nós simplesmente não conseguimos nos entender, ou em termos de causas presuntivas, como o trabalho do papai deixa ele deprimido, o terapeuta ajuda a traduzir isso em um objetivo claro e concreto, fazendo perguntas como: qual será o primeiro sinal de que as coisas estão melhorando? Depois de o problema e os objetivos serem definidos, os terapeutas do MAI perguntam sobre as soluções experimentadas, as quais podem estar mantendo o problema. Em geral, as soluções que tendem a perpetuar problemas se encaixam em uma destas 3 categorias. 1. A solução é negar que existe um problema, a ação é necessária, mas nada é feito. 2. Por exemplo, os pais não fazem nada, apesar de crescentes evidências de que seu filho adolescente está envolvido com drogas. 2. A solução é uma tentativa de resolver algo que não é realmente um problema. As pessoas agem quando não deveriam. Por exemplo, os pais castigam uma criança por se masturbar. 3. A solução é uma tentativa de resolver um problema dentro de uma estrutura que torna impossível uma solução. As pessoas agem, mas no nível errado. Por exemplo, o marido compra presentes caros para a mulher que está infeliz, quando o que ela quer é afeição. Essas 3 classes de soluções que mantêm os problemas sugerem estratégias terapêuticas. Na primeira, os clientes precisam agir; na segunda, parar de agir; na terceira, agir de maneira diferente. Assim que o terapeuta pensar em uma estratégia para mudar a sequência que mantém o problema, os clientes precisam ser convencidos a seguir essa estratégia. Para vender suas diretivas, os terapeutas do MRI reenquadram os problemas a fim de aumentar a probabilidade de concordância. Assim, o terapeuta pode dizer a um adolescente zangado que, quando seu pai o castiga, essa é a única maneira que ele conhece de mostrar o seu amor. Para interromper sequências que mantêm problemas, os terapeutas estratégicos podem tentar fazer com que os membros da família ajam de maneira contrária ao senso comum. Tais técnicas contraintuitivas foram chamadas de intervenções paradoxais. Haley, 1973. Watzlawick, Wickland e Fish, 1974. Por exemplo, Watzlawick e colaboradores, 1974, descreveram um jovem casal que ficava incomodado com a tendência dos pais de tratá-los como crianças e fazer tudo por eles. Apesar do salário adequado do marido, os pais continuavam mandando dinheiro e presentes generosos para eles, não deixavam que pagassem sequer uma parte da conta do restaurante, e assim por diante. A equipe estratégica ajudou o casal a resolver as suas dificuldades com os pais presenteadores, tornando menos, ao invés de mais competente,
em vez de tentar mostrar aos pais que eles não precisavam de ajuda. O casal foi orientado a agir de forma desamparada e dependente, de tal forma que os pais ficaram chateados. E por fim recuaram. As técnicas mais comumente consideradas paradoxais são prescrições de sintomas, em que a família é orientada a continuar ou exagerar o comportamento do qual se queixam. Em alguns contextos, essa prescrição é feita na esperança de que a família tentará obedecer e, portanto, será forçada a reverter as soluções tentadas. Se Jorge, que está triste, é orientado a ficar deprimido várias vezes por dia, e a família a incentivar Lu a ficar triste, ela deixará de tentar animar Lu, e ele não se sentirá culpado por não estar feliz. Outras vezes, o terapeuta pode prescrever o sintoma esperando secretamente que os clientes se rebelem contra a diretiva. O terapeuta poderia incentivar Jorge a continuar deprimido porque, ao fazer isso, ele estaria ajudando seu irmão, com quem Jorge compete, a se sentir superior. Às vezes o terapeuta pode prescrever o sintoma na esperança de expor a rede de relacionamentos que mantém o problema. O terapeuta diz que Jorge deve continuar deprimido porque, dessa maneira, ele continuará recebendo a atenção da mãe, o que evitará que ela busque a afeição do marido, uma vez que ele ainda está demasiado envolvido com a própria mãe, e assim por diante. Para prevenir lutas de poder, os terapeutas do MRI evitam assumir uma atitude autoritária. Sua postura humilde implica igualdade e convida os clientes a reduzir a ansiedade e a resistência. Embora alguns estrategistas adotem falsamente uma posição humilde, esta postura modesta condizia com o caráter despretensioso de John Wickland. Tranquilamente acomodado e envolto pela fumaça de seu cachimbo, Wickland incentivava as famílias a não tentarem mudar rápido demais, aconselhando-as a irem devagar e alertando sobre a possibilidade de recaída depois de uma melhora. Esta técnica de contenção reforçava a posição humilde do terapeuta. A abordagem de Halley e Madenas. A abordagem de Halley é mais difícil de descrever porque é adaptada aos requerimentos específicos de cada caso. Se estratégica sugere sistemática, como na abordagem do MRI, ela também sugere engenhosidade, o que é especialmente verdade na terapia de Halley. Como em outras abordagens estratégicas, a técnica definitiva é o uso de diretivas. Mas as diretivas de Halley não são apenas manobras para superar a família em astúcia ou reverter o que fazem. Mais propriamente, são sugestões muito ponderadas que têm como alvo os requerimentos específicos do caso. Halley acredita que, para acabar bem, a terapia tem de começar bem. Portanto, ele dedica muita atenção aos movimentos de abertura do tratamento. Independentemente de quem é apresentado como paciente oficial, Halley começa entrevistando toda a família. Sua abordagem a essa entrevista inicial segue 4 estágios. Um estágio social, um estágio do problema, um estágio de interação e, por fim, um estágio de estabelecimento de objetivos. As famílias, com frequência, estão defensivas quando chegam à terapia. Seus membros não sabem o que esperar e podem temer que o terapeuta os culpe pelo problema. Por isso, Halley utiliza os primeiros minutos da entrevista inicial para ajudar todo mundo a relaxar. Ele faz questão de cumprimentar cada membro da família e assegurar que estão confortáveis. Como um bom anfitrião, ele quer que seus convidados se sintam bem-vindos. Depois do estágio social, Halley vai ao que interessa no estágio do problema, perguntando a cada familiar qual é o seu ponto de vista. Uma vez que as mães costumam ser mais centrais que os pais, Halley recomenda falar primeiro com o pai para aumentar seu envolvimento. Essa sugestão ilustra bem a manobra estratégica de Halley, que começa no primeiro contato e caracteriza todos os encontros subsequentes. Halley escuta atentamente a descrição que cada um faz do problema e de seu envolvimento nele, assegurando que ninguém interrompa até todos terem falado. Durante esta fase, Halley procura pistas para triângulos e hierarquias, mas evita fazer comentários sobre isso para não pôr a família na defensiva. Depois que todos tiveram chance de falar, Halley os incentiva a discutir seus pontos de vista. Nesta fase, o estágio interacional, o terapeuta pode observar, em vez de apenas escutar a respeito, os intercâmbios que cercam o problema. Conforme eles falam, Halley procura coalizões entre membros da família contra outros. Quão funcional é a hierarquia? Os pais trabalham bem juntos ou não?
Durante este estágio, o terapeuta é como um antropólogo tentando descobrir padrões nas ações da família. Às vezes, Haley termina a primeira sessão dando uma tarefa à família. Nas sessões seguintes, as diretivas desempenham um papel central. Diretivas eficazes costumam não assumir a forma de conselhos simples, o que raramente ajuda, pois os problemas em geral persistem por uma razão. As duas tarefas seguintes foram tiradas do livro Problem Solving Therapy, de Haley. Um casal que abandonara o hábito de serem carinhosos um com o outro foi aconselhado a se comportar carinhosamente para ensinar aos filhos como demonstrar afeição. Em outro caso, uma mãe que era incapaz de controlar seu filho de 12 anos decidira mandá-lo para uma escola militar. Haley sugeriu que, como o menino não fazia ideia de quão dura era a vida em uma escola militar, seria bom a mãe ajudá-lo a se preparar. Ambos concordaram. A diretiva era que ela ensinaria o menino a se manter em posição de sentido, ser bem educado e acordar cedo de manhã para arrumar sua cama. Os dois seguiram essas instruções como se estivessem jogando um jogo, a mãe como sargento e o menino como soldado. Após 2 semanas, o filho estava se comportando tão bem que a mãe já não achava necessário interná-lo em uma escola militar. James Kim e Jay Lappin descrevem uma abordagem estratégica ao caso de uma esposa queixosa e um marido distante. Primeiro, eles reenquadraram o problema como um rompimento do processo de negociação. Uma negociação, foi dito ao casal, é uma conversa em que uma das partes faz um pedido e a outra diz um preço. Esse reenquadramento permite à mulher fazer pedidos sem se ver como alguém queixosa e ao marido ver a si mesmo como tendo algo a ganhar nas negociações, em vez de como um homem intimidado que deve ceder à mulher. Ken e Lappin recomendam introduzir os casais ao processo de negociação como uma experimentação de um exercício divertido, destinado a pô-los de volta nos trilhos do consenso. Então, o casal recebe uma folha com instruções elaboradas para negociarem de forma construtiva e é estimulado a negociar questões fáceis na sessão e depois em casa, e mais tarde a passar para questões mais difíceis, novamente primeiro na sessão e depois em casa. Por fim, o casal é avisado de que, mesmo depois de negociar algumas trocas, pode decidir não aceitar os termos da permuta. Às vezes é preferível suportar certos problemas do que pagar o preço de tentar mudá-los. Madanes desenvolveu uma grande variedade de técnicas de faz de conta, partindo da observação de que as pessoas com frequência farão coisas que normalmente não fariam, se isso for enquadrado como brincadeira. A estratégia é pedir a uma criança sintomática que finja ter o sintoma e incentivar os pais a fingirem que ajudam. A criança pode desistir do sintoma real, pois fazer de conta que o tem cumpre a mesma função na família. Os 2 seguintes casos, resumidos por Madanes, ilustram a técnica de faz de conta. Estudo de caso. No primeiro caso, uma mãe buscou terapia porque o filho de 10 anos tinha terrores noturnos. Madanes desconfiava de que o menino estava preocupado com a mãe, uma pessoa pobre, que falava mal inglês e tinha perdido 2 maridos. Como o menino tinha terrores noturnos, a terapeuta pediu que todos os membros da família contassem seus sonhos. Somente a mãe e o filho tinham tido pesadelos. No pesadelo da mãe, alguém invadia a casa. No do menino, ele era atacado por uma bruxa. Quando Madanes perguntou o que a mãe fazia quando o menino tinha pesadelos, ela disse que o levava para a sua cama e lhe dizia para rezar a Deus. Ela explicou que acreditava que os pesadelos dele eram obra do diabo. Madanes acreditava que os terrores noturnos do menino eram tanto uma expressão metafórica dos medos da mãe quanto uma tentativa de ajudá-la. Enquanto o menino estivesse com medo, a mãe teria de ser corajosa. Infelizmente, ao tentar protegê-lo, ela o assustava ainda mais falando sobre Deus e o demônio. Assim, tanto a mãe quanto a criança estavam se ajudando de forma improdutiva. Os membros da família foram orientados a fingir que estavam em casa e que a mãe estava com medo de que alguém arrombasse a casa. O filho foi solicitado a proteger a mãe. Desta maneira, a mãe tinha de fingir que precisava da ajuda da criança, em vez de realmente precisar dela. A princípio,
A família teve dificuldade para montar a cena, porque a mãe atacava o ladrão de faz de conta antes que o filho pudesse ajudar. Assim, ela comunicava que era capaz de tomar conta de si mesma e não precisava da proteção do filho. Depois que a cena foi realizada corretamente, com o filho atacando o ladrão, todos eles discutiram os desempenhos. A mãe explicou que fora difícil para ela desempenhar seu papel porque era uma pessoa competente e capaz de se defender. Madanis mandou a família para casa com a tarefa de repetir essa dramatização todas as noites por uma semana. Se o filho começasse a gritar durante o sono, a mãe devia acordá-lo e realizar novamente a cena. Foi dito a eles que era importante fazer isso, por mais tarde que fosse e por mais cansados que estivessem. Os terrores noturnos do filho logo desapareceram. Estudo de caso. No segundo caso, uma mãe buscou tratamento psiquiátrico para seu filho de 5 anos por seus acessos de raiva incontroláveis. Depois de conversar com a família por alguns minutos, Madanis pediu ao menino que mostrasse a ela como eram esses ataques de fúria, fingindo ter um. Tá bom, disse ele. Eu sou o incrível Hulk. Ele encheu o peito de ar, flexionou os músculos, fez uma cara de monstro e começou a berrar e a chutar os móveis. Madanis pediu à mãe que fizesse o que normalmente fazia nessas circunstâncias. A mãe respondeu pedindo ao filho, de um jeito hesitante e ineficaz, que se acalmasse. Ela fingiu mandá-lo para outra sala, como tentava fazer em casa. A seguir, Madanis perguntou à mãe se o menino estava fazendo bem a cena de faz de conta. Ela disse que sim. Madanis pediu ao menino que repetisse a cena. Desta vez ele era o monstro Frankenstein, e sua fúria assumiu a forma de uma postura rígida e uma careta. Então Madanis conversou com o menino sobre o incrível Hulk e o monstro Frankenstein, e cumprimentou a mãe por criar um filho tão imaginativo. Após essa conversa, mãe e filho foram orientados a fingir que ele tinha um acesso de raiva enquanto ela o levava para seu quarto. O menino devia agir como o incrível Hulk e fazer muito barulho. Depois, eles deviam fingir fechar a porta, se abraçar e se beijar. A seguir, Madanis instruiu a mãe a fazer de conta que ela tinha um acesso de fúria, e o menino a abraçá-la e beijá-la. Madanis instruiu mãe e filho a realizarem ambas as cenas todas as manhãs antes da escola e todas as tardes, quando ele voltasse para casa. Depois de cada desempenho, a mãe daria ao menino leite e biscoitos, se ele fizesse um bom trabalho. Assim, a mãe foi transferida de uma posição de impotência para uma de autoridade, em que ela decidia se recompensaria o comportamento de faz de conta do filho. Na semana seguinte, a mãe ligou para dizer que eles não precisavam mais ir à terapia, porque o menino estava se comportando muito bem, e seus acessos de raiva tinham cessado. Haley retornou às suas raízes ericksonianas em um livro chamado Ordeal Therapy, uma coleção de estudos de caso em que eram prescritas provações, para tornar os sintomas um problema maior do que eram na verdade. Tornamos mais difícil para uma pessoa ter um sintoma do que desistir dele. A pessoa desistirá do sintoma, né? Por exemplo, uma provação padrão é o cliente levantar no meio da noite e se exercitar vigorosamente sempre que tiver sintomas durante aquele dia. Outro exemplo poderia ser o cliente ter de presentear alguém com quem tem um relacionamento ruim, como a sogra ou um ex-cônjuge, cada vez que os sintomas ocorrerem. Haley também usava provações para reestruturar famílias. Por exemplo, um garoto de 16 anos costumava inserir uma série de objetos em seu ânus e depois deixá-los cair, sobrando para a madrasta a tarefa de limpar a bagunça. Haley combinou que, sempre que ocorresse um episódio desses, o pai tinha de levar o filho para o pátio e fazer o garoto cavar um buraco de 90 centímetros de profundidade e 90 de largura, em que enterraria todas as coisas que tinha inserido em seu ânus. Depois de algumas semanas disso, Haley relatou que o sintoma cessara, o pai estava mais envolvido com o filho, e a madrasta, mais próxima do marido. A forma atual da terapia de Haley e Madanis, chamada de humanismo estratégico, ainda envolve dar diretivas. Mas agora as diretivas visam mais a aumentar a capacidade dos membros da família de tranquilizar e amar do que obter controle sobre os outros. Isso representa uma grande mudança e está em sincronia com o afastamento da terapia familiar dos elementos de poder da hierarquia e com a busca de como aumentar a harmonia.
Um excelente exemplo de uma combinação de compaixão e tecnologia no humanismo estratégico é o trabalho de James Kim, com crianças opositoras. Kim começa por tranquilizar os pais ansiosos, dizendo que eles não são culpados da atitude de oposição dos filhos. A seguir, ele explica que existem dois lados na autoridade parental, disciplina e carinho, para reforçar a autoridade dos pais e, ao mesmo tempo, evitar lutas de poder. Quem os encoraja a tentarem ser carinhosos e apoiadores durante um tempo. A mãe que tranquiliza a criança com a linguagem esquecida do entendimento está tão no comando quanto aquela que tenta dizer à criança o que fazer. Depois que aprenderam a acalmar a criança, em especial rompendo o padrão pelo qual as crianças opositoras controlam o humor da família, questionando tudo o que pais dizem, quem ensina os pais a colocar regras e a fazer com que sejam cumpridas? Esta estratégia coloca os pais novamente no comando de filhos indisciplinados, sem o melodrama de grande intensidade que costuma existir no trabalho com essa população. O modelo de Milão. O modelo original de Milão seguia um roteiro muito estabelecido. As famílias eram tratadas por coterapeutas de ambos os sexos e observadas por outros membros da equipe de terapia. O formato padrão tinha 5 par: TES, a pré-sessão, a sessão, a interseção, a intervenção e a discussão pós-sessão. Conforme Boscolo, Seckin, Hoffman e Penn descrevem. Durante a pré-sessão, a equipe formulava uma hipótese inicial sobre o problema apresentado pela família durante a sessão em si. Os membros da equipe validavam, alteravam em parte ou modificavam totalmente a hipótese. Depois de cerca de 40 minutos, toda a equipe se reunia, sozinha, para discutir a hipótese e chegar a uma intervenção. Os coterapeutas, então, voltavam à família para pôr em prática a intervenção, ou dando uma conotação positiva ao problema, ou por meio de um ritual a ser feito pela família, comentando a situação-problema e destinado a introduzir mudanças finalmente, a equipe se reunia para uma discussão de pós-sessão, a fim de analisar as reações da família e planejar a próxima sessão. Conforme indicado nessa descrição, a intervenção primária era ou um ritual ou uma conotação positiva. A conotação positiva foi a inovação mais distintiva do modelo de Milão, derivada da técnica do MRI de reenquadrar os sintomas como se tivessem uma função protetora. Por exemplo, Carlo precisa continuar deprimido para distrair os pais de suas questões conjugais. A conotação positiva evitava a implicação de que os membros da família se beneficiavam dos sintomas do paciente. Essa implicação, que contribuía para a resistência, segundo o grupo de Milão, podia ser superada se o comportamento do paciente fosse entendido, não como se protegesse pessoas específicas, mas como se preservasse a harmonia global da família. Na verdade, o comportamento de todos os membros da família era frequentemente explicado como útil ao sistema. A equipe de tratamento hipotetizaria sobre como o sintoma do paciente se encaixava no sistema familiar, e após um breve intervalo na metade da sessão, os terapeutas apresentariam essa hipótese à família, juntamente com a injunção de que eles não deveriam tentar mudar. Carlo deveria continuar a se sacrificar permanecendo deprimido, como uma maneira de tranquilizar a família de que ele não se tornaria um homem abusivo como o avô, a mãe. Deveria manter seu envolvimento excessivo com Carlo como uma maneira de fazê-lo sentir-se valorizado por se sacrificar. O pai deveria continuar criticando o relacionamento da mãe com Carlo, de modo que a mãe não se sentisse tentada a abandonar Carlo e a se tornar uma esposa para o marido. Os rituais eram usados para engajar as famílias em uma série de ações que se opunham a ou exageravam regras e mitos familiares rígidos. Por exemplo, uma família que estava emaranhada com sua grande família ampliada foi orientada a manter uma conversa a portas fechadas depois do jantar, dia sim, dia não, em que cada pessoa deveria falar por 15 minutos sobre a família. Enquanto isso, eles redobrariam sua lealdade e gentileza em relação aos outros membros do clã. Ao exagerar a lealdade da família à família ampliada, e ao mesmo tempo romper essa regra de lealdade reunindo-se longe do clã, e conversando sobre ele, a família poderia examinar e quebrar a regra que perpetuava seu sistema disfuncional. Os rituais também eram usados para dramatizar conotações positivas. Por exemplo,
cada membro da família poderia ter de expressar sua gratidão ao paciente, todas as noites, por ter o problema. O grupo de Milão também desenvolveu uma série de rituais baseados em um formato de dias ímpares e pares. Selvini Palazzoli et al., 1978a, por exemplo, uma família na qual os pais estavam em um impasse sobre o controle parental, poderia receber a seguinte orientação: nos dias pares da semana, o pai estaria no comando do comportamento do paciente, e a mãe agiria como se não estivesse lá. Nos dias ímpares, a mãe estaria no comando, e o pai ficaria fora do caminho. Aqui, novamente, as sequências rígidas da família foram interrompidas, e seus membros precisavam reagir uns aos outros de forma diferente. Conotações positivas e rituais eram intervenções poderosas e provocativas. Para que as famílias continuassem engajadas utilizando esses métodos, o relacionamento terapeuta-família era crucial. Infelizmente, a equipe de Milão retratava a terapia como uma luta de poder entre terapeutas e famílias. Seu conselho mais importante para o terapeuta era permanecer neutro, no sentido de evitar a aparência de tomar partido. Essa neutralidade muitas vezes se manifestava como distância, de modo que os terapeutas faziam seus pronunciamentos dramáticos parecerem distantes. Não raras vezes as famílias ficavam zangadas e não voltavam. Na década de 1980, a equipe original de Milão se dividiu quanto à natureza da terapia. Selvini Palazzoli manteve o modelo estratégico e o viés antagonista, embora parasse de usar intervenções paradoxais. Em vez disso, ela e Guiliana Prata experimentaram um ritual específico chamado prescrição invariante, que utilizavam com todas as famílias que tratavam. Selvini Palazzoli acreditava que os pacientes psicóticos e anoréxicos estão presos em um jogo sujo, uma luta de poder, originalmente entre os pais, para a qual são atraídos. Então acabam usando os próprios sintomas em uma tentativa de derrotar um dos pais para o bem do outro. Na prescrição invariante, os pais são orientados a dizer aos filhos que têm um segredo. Eles devem sair juntos por variados períodos de tempo e fazer isso de modo misterioso, sem avisar os outros membros da família. A terapia continuava desta maneira até os sintomas do paciente desaparecerem. Na década de 1990, Selvini Palazzoli reinventou novamente a sua terapia, desta vez abandonando a terapia estratégica de curto prazo, prescrição invariante incluída, pela terapia de longo prazo com pacientes e suas famílias. Assim, ela fez um círculo completo, que começava com abordagem psicodinâmica, depois focalizava os padrões familiares e, finalmente, retornava a uma terapia de longo prazo, que enfatizava o insight e focalizava novamente o indivíduo. Essa nova terapia gira em torno de entender a negação dos segredos e sofrimentos da família através das gerações. Desta maneira, ela se liga conceitualmente, se não tecnicamente, a modelos anteriores. Buscolo e Sequin também se afastaram das intervenções estratégicas, mas buscaram um estilo colaborativo de terapia. Esse estilo surgiu de sua crescente impressão de que o valor do modelo de Milão não estava tanto nas diretivas, conotações positivas e rituais, que tinham sido a peça central do modelo, e sim no processo de entrevista em si. Sua terapia passou a centrar-se no questionamento circular, uma tradução clínica da noção da DES. Crição dupla de Bateson. Perguntas circulares são planejadas para descentrar os clientes e fazê-los ver a si mesmos em um contexto relacional, e ver esse contexto da perspectiva dos outros familiares. Por exemplo, o terapeuta poderia perguntar: como o seu pai caracterizaria o relacionamento da sua mãe com a sua irmã? Se ele se sentisse livre para falar com você sobre isso. Tais perguntas são estruturadas para que cada um tenha de dar uma descrição relacional em resposta. Ao perguntar sobre padrões de relacionamento desta forma, a natureza circular dos problemas se torna aparente. Perguntas circulares foram aperfeiçoadas e catalogadas por Peggy Penn e Carl Tom, 1987a, 1987b. Boscolo continua intrigado com o potencial dessas perguntas. Como exemplo, voltemos à família de Carlo e imaginemos a seguinte conversa. Quem está mais perturbado com a depressão de Carlo? Ah, a mãe. Como a mãe tenta ajudar Carlo?
Ah, ela conversa com ele durante horas e tenta fazer as coisas por ele. Kill, quem concorda com a maneira da mãe de ajudar Carlo? Ah, o psiquiatra que prescreve a medicação dele. Kill, quem discorda? Ah, o pai. Ele acha que Carlo não deveria poder fazer tudo o que quer. Kill, quem concorda com o pai? Ah, todos nós achamos que Carlo é mimado demais. E a vovó também. O vovô provavelmente concordaria com a mãe, mas ele já morreu. O Carlo começou a ficar deprimido antes ou depois da morte do avô. Não muito depois, eu acho. Se o avô não tivesse morrido, como a família estaria diferente agora? Bem, a mãe e a vovó provavelmente não brigariam tanto, porque a vovó não estaria morando conosco. E a mãe não estaria tão triste o tempo todo. Se a mãe e a vovó não brigassem tanto e a mãe não estivesse tão triste como você acha que o Carlo estaria? Bem, acho que ele estaria mais feliz também. Mas, então, ele provavelmente estaria brigando com o pai de novo. Com as perguntas circulares, o enquadre para os problemas de Carlo muda gradualmente de um enquadre psiquiátrico para um sintomático das mudanças na estrutura familiar. Boscolo e Seckin perceberam que o espírito com que essas perguntas eram feitas determinava sua utilidade. Se o terapeuta mantém uma postura mental estratégica, usa o processo de questionamento para conseguir um resultado específico, as respostas dos membros da família serão constrangidas por sua percepção de que o terapeuta está atrás de alguma coisa. Se, por outro lado, o terapeuta fizer perguntas circulares por genuína curiosidade, como se estivesse se reunindo a família em uma expedição de pesquisa para entender seu problema, pode ser criada uma atmosfera em que a família chegará a um novo entendimento de suas dificuldades. Outras contribuições. E seus colegas do Ackerman Institute levaram a equipe diretamente ao processo de terapia, transformando os observadores em um coro grego, que reagia aos acontecimentos da sessão. Por exemplo, a equipe poderia, por propósitos estratégicos, discordar do terapeuta. Ao testemunharem os debates simulados entre a equipe e o seu terapeuta sobre o que a família deveria fazer, os membros da família poderiam sentir que ambos os lados de sua ambivalência estavam sendo representados. Ter uma equipe que interagisse abertamente com o terapeuta, ou mesmo com a família durante as sessões, preparava o caminho para abordagens posteriores, em que a equipe poderia entrar na sala de sessão e discutir a família observada. Os terapeutas estratégicos foram pioneiros na abordagem de equipe à terapia. Originalmente, o grupo do MARI utilizava equipes atrás de espelhos de observação para haver o máximo possível de ideias para as estratégias, conforme fazia o grupo de Milão. Peggy Pep. Jim Alexander era um comportamentalista que, frustrado com os limites de sua orientação comportamental, incorporou ideias estratégicas. O resultado foi a terapia familiar funcional, que, conforme o nome sugere, se preocupa com a função que o comportamento familiar pretende ter. Ver também capítulo 10. Os terapeutas familiares funcionais supõem que a maior parte dos comportamentos da família é uma tentativa de aumentar ou diminuir a intimidade e, por um rerotulamento, outra palavra para reenquadramento, ajudam os membros da família a ver as ações dos outros sob essa luz benigna. Eles também ajudam os membros da família a criarem programas de manejo das contingências para obterem a intimidade que desejam. A terapia familiar funcional representa uma mistura interessante das terapias estratégica e comportamental, e, diferentemente de outros modelos estratégicos, mantém a ética comportamentalista de basear as intervenções em sólidas pesquisas, avaliando a teoria e os resultados da terapia. A terapia familiar das comunicações não foi a mera aplicação da psicoterapia individual às famílias. Foi uma conceitualização nova e radical, que alterou a própria natureza da imaginação. O novo era o foco no processo, a forma e o impacto da comunicação, mais que no conteúdo. A comunicação era descrita como feedback, como uma tática em lutas interpessoais pelo poder e como sintoma. De fato, todo comportamento é comunicativo. Quando acontece uma comunicação em um sistema fechado, as fantasias de um indivíduo ou as conversas privadas de uma família, há poucas oportunidades de ajustar o sistema. Só quando alguém de fora do sistema fornece um input,
é que pode ser feita uma correção. Uma vez que as regras de funcionamento familiar são em grande parte desconhecidas pela família, a melhor maneira de examiná-las é consultar um perito em comunicações. Hoje, as teorias da terapia das comunicações foram absorvidas pela principal corrente de terapia familiar, e suas intervenções centradas no sintoma tornaram-se a base dos modelos estratégicos e focados na solução. As terapias estratégicas alcançaram o pico de sua popularidade na década de 1980. Elas eram inteligentes, prescritivas e sistemáticas qualidades apreciadas pelos terapeutas, que com frequência se sentiam esmagados pela emotividade das famílias em tratamento. Então houve um recuo, e as pessoas começaram a criticar os aspectos manipulativos da terapia estratégica. Infelizmente, quando os terapeutas das comunicações e os estratégicos foram confundidos pela inflexibilidade ansiosa de algumas famílias, podem ter exagerado o poder irracional do sistema familiar. Na década de 1990, as abordagens estratégicas e sistêmicas descritas neste capítulo foram substituídas no palco central da terapia familiar por abordagens mais colaborativas. Mesmo com o campo se distanciando de uma confiança excessiva na técnica e na manipulação, não podemos perder de vista os aspectos valiosos da terapia estratégica, ter um objetivo terapêutico claro, antecipar como as famílias reagirão às intervenções, compreender e não perder de vista sequências de interação e utilizar diretivas criativamente. Grande parte da escassa pesquisa sobre a efetividade da terapia estratégica não é rigorosa. Mais do que em qualquer outro modelo deste livro, as informações sobre terapia estratégica são trocadas em um formato de relato de caso. Quase todos os artigos e livros sobre terapia estratégica incluem pelo menos uma descrição de uma técnica ou resultado terapêutico de sucesso. Assim, a terapia estratégica parece ter muito apoio de relatos de vida real sobre sua eficácia. É claro, as pessoas não costumam escrever sobre os casos que não deram certo. Alguns grupos estratégicos registraram seus resultados um pouco mais sistematicamente. No livro Change, que lançou o modelo do MRI, Watzlawick e colaboradores, 1974, realizaram entrevistas telefônicas de seguimento 3 meses depois do tratamento, em 97 casos consecutivos, e descobriram que 40% relatavam um alívio completo, 32% relatavam um alívio considerável e 28% não apresentavam nenhuma mudança. Haley, 1980, relatou o resultado de seu modelo de sair de casa com jovens adultos esquizofrênicos e descobriu que entre 2 e 4 anos após o término, 3 dos 14 tinham sido hospitalizados novamente e um cometera suicídio. Alguns estudos iniciais sobre o resultado das terapias familiares baseadas na terapia estratégica ajudaram a aumentar a sua popularidade. Em seu clássico estudo, Langsley, Machotka e Flomenhaft, 1971, descobriram que a terapia de crise familiar, que apresentava semelhanças com os modelos do MRI e de Haley, reduzia drasticamente a necessidade de hospitalização. Alexander e Parsons descobriram que a sua terapia familiar funcional foi mais efetiva para tratar um grupo de delinquentes do que uma abordagem familiar centrada no cliente, uma abordagem eclético-dinâmica ou um grupo controle sem tratamento. Parsons e Alexander, 1973. Stanton e Todd, 1982. Demonstraram a efetividade da combinação das terapias familiares estrutural e estratégica para tratar viciados em heroína. Os resultados foram impressionantes, porque a terapia familiar resultou no dobro de dias de abstinência de heroína, comparada a um programa de manutenção com metadona. Na década de 1980, os associados de Milão relataram casos com resultados surpreendentes no tratamento de anorexia nervosa, esquizofrenia e delinquência. Salvini, Palazzoli, Boscolo, Cecchina Prata, 1978. Bilhos, 1980. Mais tarde, entretanto,
membros da equipe original expressaram reservas em relação ao modelo e sugeriram que ele não era tão efetivo quanto imaginaram inicialmente. Selvini Palazzoli, 1986, Selvini Palazzoli Viaro, 1988, Boscolo, 1983. Alguns que haviam estudado o modelo de Milão de forma mais sistemática concordaram com essas impressões menos entusiasmadas. Machal, Feldman e Sigal, 1989. Ao discutir seus resultados desapontadores com o modelo de Milão, os autores citaram reações negativas de clientes ao terapeuta ou à equipe. As famílias frequentemente sentiam que o terapeuta era distante e a equipe, impessoal. Aparentemente, a atitude de estratégia antagonista, recomendada em Paradox and Counterparadox, ficava exposta nas tentativas do terapeuta de conotar, de forma positiva, os membros da família. Parece que as pessoas têm dificuldade em mudar se não se sentem genuinamente cuidadas e importantes para o terapeuta. Embora o modelo original de Milão P.A. Recater se tornado, tal for de modo quanto os dinossauros. Atualmente existem dois campos estratégicos florescentes. O grupo Domer na Costa Oeste e Washington School iniciada por Halley e Madanes da Costa Leste. O que as pessoas começaram a contestar foram os truques e macetes das técnicas formulistas. Tais truques não eram inerentes aos modelos estratégicos. Por exemplo, a ênfase do MRI em reverter soluções experimentadas que não funcionavam é uma boa ideia. As pessoas realmente ficam empacadas em rotinas enquanto repetirem estratégias autoderrotistas. Se, em algumas vezes, o bloqueio de soluções repetidos resultava em um uso automático do reverso da psicologia, isso não era culpa da metáfora cibernética, e sim de como era aplicada. Os terapeutas estratégicos atualmente integram ideias e acompanham o espírito pós-moderno do século XXI. Haley publicou um livro em que a evolução do seu pensamento fica clara. Haley, 1996. E foi lançado um novo livro sobre a influência do MRI no campo, Wickland e Ray, 1995. Além disso, alguns autores integraram os conceitos estratégicos do MRI a abordagens narrativas. Aaron e Lund, 1993, 1996. É bom ver que o pensamento estratégico está evoluindo. Pois, mesmo nesta era do terapeuta não especialista, ainda há espaço para estratégias solucionadoras de problemas e direções terapêuticas sérias. Resumo. A terapia familiar das comunicações foi uma das primeiras e mais influentes formas de tratamento familiar. Seu desenvolvimento teórico baseou-se na teoria geral dos sistemas, e a terapia que surgiu foi uma abordagem sistêmica por excelência. A comunicação era o input e o output detectáveis que os terapeutas utilizavam para analisar a caixa preta dos sistemas interpessoais. Outra ideia significativa da terapia das comunicações era que as famílias são sistemas governados por regras, mantidos por mecanismos de feedback homeostáticos. O feedback negativo explica a estabilidade das famílias normais e a inflexibilidade das disfuncionais. Uma vez que tais famílias não possuem mecanismos adequados de feedback positivo, não conseguem se adaptar a mudanças nas circunstâncias. Embora existissem diferenças importantes entre as estratégias terapêuticas de Haley, Jackson, Satir e Watzlawick, todas buscavam alterar padrões destrutivos de comunicação e perseguiam esse objetivo por meios diretos e indiretos. A abordagem direta, preferida por Satir, buscava a mudança ao tornar explícitas as regras familiares e ao ensinar uma comunicação clara. Essa abordagem pode ser descrita como estabelecer regras básicas ou princípios metacomunicacionais. Incluía táticas, como dizer às pessoas que falassem por si mesmas, e apontar canais de comunicação não verbais e com múltiplos níveis. O problema, conforme Haley observou, é que uma das dificuldades envolvidas em dizer aos pacientes que façam uma determinada coisa é o fato de que os pacientes psiquiátricos são conhecidos por sua hesitação em fazer o que lhes mandam. Por essa razão, os terapeutas das comunicações começaram a confiar mais em estratégias indiretas, destinadas a provocar mudanças em vez de aumentar a percepção.
Dizer aos membros da família que falem por si mesmos, por exemplo, pode desafiar uma regra familiar e, portanto, provocar resistência. Com este entendimento, a terapia das comunicações tornou-se um tratamento da resistência. A resistência e os sintomas eram tratados com variadas diretivas paradoxais, bastante conhecidas como duplos vínculos terapêuticos. A técnica de Milton Erickson de prescrever a resistência era usada como uma alavanca para obter controle, como quando o terapeuta diz aos membros da família que não revelem tudo na primeira sessão. O mesmo truque era usado para prescrever sintomas. Uma ação que tornava explícitas as regras encobertas, sugerindo que tal comportamento era voluntário, e colocava o terapeuta no controle. A terapia estratégica, derivada da hipnoterapia ericksoniana e da cibernética batisoniana, desenvolveu corpo de procedimentos convincentes para tratar problemas psicológicos. As abordagens estratégicas variam nos aspectos específicos de teoria e da técnica, mas compartilham um foco pragmático centrado no problema, visando a mudança das sequências comportamentais, em que o terapeuta assume a responsabilidade pelos resultados da terapia. O insight e o entendimento são deixados de lado, em favor de diretivas destinadas a mudar a interação entre os membros da família. O modelo do MRI tenta permanecer estritamente interacional, observando e intervindo nas sequências de interação que cercam o problema, em vez de especular sobre as intenções das pessoas que interagem. Haley e Madanes, por outro lado, estão interessados em motivos. Haley principalmente no desejo de controlar os outros e Madanes no desejo de amar e ser amado. Diferentemente do grupo do MRI, Haley e Madanes acreditam que o tratamento bem-sucedido geralmente requer mudança estrutural, com ênfase na melhora da hierarquia familiar. Como Haley, os associados de Milão na origem viam o poder como motivo dos membros da família. Tentavam compreender os elaborados jogos multigeracionais que cercavam os sintomas. Planejavam intervenções poderosas, conotação positiva e rituais, para expor esses jogos e mudar o significado do problema. Mais tarde, o grupo original se dividiu, e Selvini Palazzoli atravessou várias transformações até sua abordagem atual de longo prazo baseada em segredos familiares. Sekime e Boscolo afastaram-se das intervenções formulistas, passaram a se interessar pelo processo de questionamento como uma maneira de ajudar as famílias a chegar a novos entendimentos, e ao fazer isso, prepararam o caminho para o atual interesse da terapia familiar pela conversa e pela narrativa.